mais parecido com o Senhor. Amém? E sabe, irmãos, ser esmagado não é o fim. Pelo contrário, é o começo de todas as coisas. Ser esmagado é o começo para extrair o que há de melhor em nós. Para ter o suco ou o vinho, o que precisa fazer com a uva? Pisar, esmagar, e aí sai o melhor dela. Para ter o azeite, o que precisa fazer com a azeitona? Passar pela prensa, ser esmagada, triturada. Antigamente eram de 3 a 4 prensas que descia sobre a azeitona. Primeiro azeite era para ungir os sacerdotes, para ungir quem era consagrado a alguma coisa. Segunda prensa, aquele azeite que era extraído era para colocar nas candeeiras, para acender a luz, enfim. Terceira prensa que descia sobre as azeitonas, elas eram para servir de alimento. Irmãos, eu não sei por qual delas você está passando. Eu não sei se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, mas entenda uma coisa: essa prensa é necessária para que o melhor saia de você. Ela é necessária. Então ela não é o fim. Ana, mãe de Samuel, viveu esse processo de ser esmagada, de ser triturada, até que o seu milagre se materializasse. Se ela não fosse esmagada, talvez ela não tivesse Samuel nos seus braços. Faz parte do processo do cristão ser esmagado. E eu quero falar com vocês sobre oração nessa manhã. Quem era Ana? Ana era casada com um levita, Eucana, e ele tinha também uma outra esposa, Penina. Penina, a Bíblia diz que ela provocava Ana. Todos os anos eles iam até Siló, e Penina achava um meio de provocar Ana, porque Ana era infértil. Ana fica amarga, Ana fica com a alma aflita, Ana vai orar ao Senhor, Ana faz um voto com Deus e diz: se eu engravidar, eu consagrarei o meu filho ao Senhor, eu te darei o meu filho ao Senhor para que ele te sirva. Profeta Eli vê Ana balbuciando com os lábios, fala que ela está bêbada, ela explica tudo e ele abençoa a vida dela. Ana sai dali, Ana engravida de Samuel. Depois que Samuel desmama, mais ou menos 3 anos, Ana volta àquele lugar, entrega o filho dela, cumpre o voto que ela havia feito com o Senhor. Eu fiz um resumo muito breve da vida de Ana, mas eu quero com você nesta manhã, irmãos, destrinchar, para a gente entender o que é que Deus está nos falando nesta manhã acerca da oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Amanda, por favor. Primeiro ele fala sobre Eucana. E este tinha 2 mulheres. O nome de um era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana ele dava uma parte excelente, ele dava uma parte dobrada para Ana, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, em outras versões a sua rival, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Eu não te dou o melhor, eu não sou melhor do que 10 filhos?
Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Deixa nesse versículo, por favor, porque eu quero falar com vocês sobre uma palavra que está aqui nesse versículo. Primeiro, algumas lições que nós aprendemos com Ana. O marido de Ana era um homem de Deus, amém? Todo ano ele pegava a família dele, ele subia para Siló, ele oferecia sacrifícios a Deus. Penina, rival, provocava, ofendia, humilhava Ana, né? E aí a Bíblia não conta, mas eu imagino Penina falando assim para Ana: cadê o seu Deus? Do que adianta você receber porção dobrada? O que adianta você ser tão amada? Eu dei filhos e você, o que você deu? Eu imagino Penina falando assim com Ana. E qual seria a provocação de Penina hoje para muitos de nós? Ué, você está passando por isso? Como se você serve a Deus? Como se você é dizimista? Como se você faz tanta coisa para o Senhor? Cadê o seu Deus? Do que adianta você estar na igreja de domingo a domingo? Do que adianta você cuidar de pessoas se a sua vida está desse jeito? Vocês acham que não existem peninas? Hoje em dia, existem. Muitas vezes, penina é a nossa própria mente. Não é sobre uma figura humana. Penina pode dizer para nós: você ora por família restaurada? E a sua? Você impõe as mãos pelo doente? E por quê? O câncer, a doença chegou na sua casa. Por que você está desse jeito, passando por isso? Eu li um livro em que o autor, ele passa por um processo de tribulação, e ele questiona Deus. Ele fala assim para Deus: mas Deus, eu sou pastor, eu faço tudo para o Senhor, eu me entrego para as tuas ovelhas, eu me santifico todos os dias, eu vivo para o Senhor, por que eu? E ele falou que foi para a presença do Senhor, e a palavra do Senhor foi muito clara, muito direta para ele. E o Senhor disse para ele: por que não você? Por que não você? Por que não nós? Por que não Ana? Porque era necessário passar pela prensa, ser esmagada. E diante dessa prensa que Ana passava, dessas provocações de Penina, Ana, ela não ia levar o questionamento dela para Eucana. Ana não ia choramingar para o marido, ela era a mais amada. Se fosse eu, irmãos, que não sou tão crente como Ana, eu iria chegar para o meu marido: você viu o que a outra está fazendo comigo? Olha, para dela. Ela está me provocando. Se você me ama, me dá uma prova de amor. Já que você me ama mais, prova. Ana não fazia isso, irmãos. Ana nem ia levar nada para o marido, e também não batia a boca com Penina, não ficava disputando para ver quem era mais forte, quem ganhava mais, quem tinha isso ou quem tinha aquilo. Ana não discutia com Penina. Ela não chegou para dizer: eu sou a esposa preferida. E sabe por quê, irmãos? Eu chego à conclusão de por que Ana não fazia isso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne. A nossa luta não é com pessoas. A nossa luta não é com quem está te provocando. A nossa luta ela é contra principados, potestades, de hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não é com pessoas. Irmãos, guerra espiritual, ela não se vence batendo boca. Muitas guerras não se vencem com argumentos. Guerra espiritual se vence com o joelho dobrado. Eu me lembro de uma vez em discipulado, a pastora Nádia, ela me falou uma coisa assim, acerca de casamento, que é um desafio. E ela falou assim: a gente não consegue mudar o coração do marido, mas quando ele te traz uma situação, quando ele está tendo um comportamento que você não concorda, que não está te agradando, e se você for debater, vai gerar desgaste. E se você for falar, ele vai querer expor o ponto de vista dele. Você não consegue ganhar essa batalha, porque o coração dele pertence ao Senhor.
Mas quando você dobra os seus joelhos, quando você clama a Deus e você diz: Senhor, eu não consigo. Senhor, o meu marido está tendo essa atitude, eu não gosto. Senhor, pode mudar? Se não é da tua vontade, tira esse desejo do coração dele, o Senhor faz. Existem guerras que só se ganham com o joelho dobrado, não adianta. A gente vai colocar forças, vai se desgastar e não vai conseguir. Não conseguindo, ficaremos frustrados. Não conseguindo, a gente vai querer desistir. Não conseguindo, a gente vai culpar Deus. Não conseguindo, todo mundo é culpado, menos nós. Porque não usamos as armas corretas. A oração é uma arma nas nossas mãos. Amém? Vou repetir, se Ana tivesse retribuído as ofensas de Penina, ao invés de orar, talvez ela não tivesse sido abençoada. Por que muitas vezes, irmãos, a gente não consegue algumas bênçãos? Porque a gente não está fazendo o que precisa ser feito. Porque ao invés de você orar, ao invés de você pedir a Deus, ao invés de você clamar ao soberano, você está batendo boca, você está procurando culpado, você está arrumando argumentos, você está se vitimizando. Então Ana fez o que era correto. E não é sobre negar as ofensas, não é sobre isso. A gente passa por ofensas, como ofendemos também. Não é sobre negar, não é sobre fingir que as coisas não estão acontecendo. Há um cenário ali, há uma prensa, está doendo. Não adianta você dizer: não está doendo, não estou passando. Não finja, está acontecendo. Não é sobre você negar que você está passando por esse lugar, não é você negar que você está sendo esmagado. Não é sobre isso. É sobre você pegar essa situação e colocar aos pés do Senhor. É sobre você pegar esta dor e levar para aquele que pode resolver, Jesus Cristo. Não é dizer: eu não sinto, não está doendo, não estou passando, está tudo bem, está tudo às mil maravilhas. Não está. Mas talvez o outro não possa me ajudar. Se eu for falar da minha dor, talvez que uma pessoa me causou para uma terceira pessoa, eu vou contaminá-la. Não vai adiantar. Eu vou colocar a quem tem suporte para me ouvir, a quem tem autoridade para mudar a situação, para quem tem poder para mudar tudo aquilo em mim. Diante de Jesus, que a gente possa colocar todas as nossas dores, as nossas afrontas, tudo aquilo que tem nos esmagado. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Ana. Não retribua o mal com o mal. Pelo contrário, abençoe, porque foi justamente para isso que o Senhor nos chamou, para abençoar aqueles que nos machucam. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Pedro, ele está falando sobre o estilo de vida do cristão, de como ele deve se comportar. Diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a graça. Então, se uma pessoa te ofende, irmãos, não ofenda. Vai ficar um jogo de ofensas. Isso dentro de casa também, quantas vezes não somos feridos? Se você foi ferido dentro de casa, irmãos, eu vou corresponder porque aconteceu comigo. É o famoso: eu não levo desaforo para casa. Leva. Não há mal nisso. Jesus levou desaforo por mim e por você. Por que nós não vamos levar desaforo para casa? Orgulho humano, carne, o contrário do que é a vontade do Senhor para nós. Retribua o mal com o bem. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Quando você estiver longe dela, elogie, fale bem dela, destaque as qualidades. Para isso nós fomos chamados.
Segunda lição que nós aprendemos com Ana, está lá no finalzinho do versículo 9. Coloca lá, por favor, que eu pedi para deixar para. Eu quero que vocês leiam só a primeira frase. Então Ana se levantou. Irmãos, isso é uma ação. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, vocês vão lembrar Jesus entrando na sinagoga. Lá tem um homem com a mão atrofiada. Jesus, no versículo 3 de Marcos 3, ele diz assim: levanta-te e vem aqui para o meio. O que estava enfermo? O que era atrofiado no corpo desse homem, igreja? A mão. Quando Jesus fala assim para o homem: levanta-te, vem aqui para o meio, só se levanta quem está deitado, só se levanta quem está prostrado, só se levanta quem está caído. Eclesiastes 4 diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar, né? Se você está de pé, eu não preciso te levantar, a gente vai caminhando junto, mas a partir do momento que você cai, eu te dou a mão e eu te ajudo a levantar. Quando o Espírito Santo me deu esse versículo aqui do homem da mão atrofiada, me direcionou, eu me peguei pensando: irmãos, de verdade, que diacho esse homem que tinha a mão atrofiada estava fazendo deitado? Ou estava fazendo sentado? Se era uma mão. Uma mão. Sabe, irmãos, por que esse homem, e eu falo pelo Espírito, testificando a ministração de domingo de manhã, que o pastor falou que há benefícios quando você vive em volta do seu problema, vivendo aquele problema, procurando problema, remoendo problema. Tem benefício porque você dá uma de coitadinho. Porque veja bem, eu vou exemplificar para vocês. O homem tem a mão direita atrofiada, mas a outra mão é sã. Se ele está de pé pedindo esmola, pedindo ajuda, ele vai ficar nessa posição. Ajuda. Uma mão está atrofiada. Porém, a partir do momento que ele se deita e ele estende a mão, me ajuda. Qual das duas posturas você ajudaria? Aquele que está caído, porque ele é digno de pena, ele é digno de dó. Existem pessoas que têm apenas uma mão atrofiada, mas estão ali, coitadinha de mim. Ana não ficou coitadinha de mim, o Senhor cerrou a minha madre, eu não posso ter filhos, não. Ana se levantou e foi fazer o que precisava fazer. Porque tem filho de Deus que está prostrado quando o Senhor diz: levanta-te, vem para a minha presença. Estar no chão não vai resolver o seu problema, choramingar não vai resolver o seu problema. Existe momento, há tempo para tudo. Eclesiastes 3, tempo de chorar e tempo de se alegrar, tempo de se levantar. Não é tempo mais de você chorar. Mesmo que você esteja passando pela prensa, quando seus olhos estão em Jesus, você sabe que é necessário. Isso não te prostra, isso não te derruba, isso não te paralisa, porque você sabe que é um processo, e você sabe que ali está saindo o melhor de você, e você se alegra com isso. Se alegra por estar passando por tribulação, porque o caráter do Senhor está sendo aperfeiçoado em você. Não vale a pena ficar remoendo o problema, irmãos. Jesus chegou ali naquele lugar, naquela sinagoga, com um milagre. E o homem precisou responder com uma ação. O Edson falou aqui, Jesus faz a parte dele, Jesus é poderoso. Jesus abre porta de emprego, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos corresponder com o milagre. Jesus tinha um milagre nas mãos. Jesus era um milagre. Ele tinha um poder. Mas o homem precisava se levantar. O homem precisava vir até a frente. Ana, da mesma maneira. Se ela não se levantasse, se ela não se posicionasse, ela não teria o milagre dela materializado.
Bíblia conta como nós lemos, ela se levantou. Se levantar e fazer o que precisa ser feito é a segunda lição que nós aprendemos com Ana. Terceira lição que nós aprendemos com Ana é que uma situação de amargura, ela precisa nos levar para a presença do Senhor. Quantos de nós já não ficamos amargurados? Tem dia que a gente não está bem, mas quando aquela situação que te fizeram, você vai remoendo, e aquilo vai criando raiz de amargura. Essa raiz só vai sair se você for para a presença do Senhor. E o versículo 10, por favor, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia não diz, irmãos, que Ana, com amargura de alma, matou Penina, como fez Caim com seu irmão Abel. A Bíblia não diz que Ana, com amargura de alma, sentiu inveja e falou mal de Penina, como fez Miriam com seu irmão Moisés. A Bíblia não diz que Ana, com amargura de alma, por causa dos ciúmes, desprezou Penina e disse que ela era uma amostrada, como fez Mical quando viu Davi dançando na presença do Senhor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ana, mesmo tendo amargura de alma, orou ao Senhor. Irmãos, a amargura, ela surge de diversas fontes. Não pense que uma pessoa amargurada está no mundo. Aqui também. Uma amargura de alma, ela pode surgir de uma injustiça que você sofreu e sofremos. Jesus também sofreu, ele não merecia estar ali. Então pode ser que essa injustiça que você sofreu, você está ali remoendo, mas por quê? Porque eu não sou injusta, e você fica ali, aquilo vai gerando uma raiz de amargura. Ela pode surgir de uma decepção. Quem aqui nunca foi decepcionado? Eu já, várias vezes. E aí você fica, mas por quê? Você fica questionando, pode sair uma amargura de alma. Ela pode vir de uma falta de perdão, e eu não preciso explicar, porque aqui todo mundo libera perdão, amém? Ela pode vir de uma mágoa, de um ressentimento. Ela pode vir de um problema, de um conflito não resolvido. Sabe o que é isso? É o famoso ranço. Sabe? Quando às vezes a pessoa nem te deu motivo, e você vai criando aquele ranço. Eu não gosto de fulano, não quero conviver com fulano. Fulano me machucou, fulano foi injusto comigo, fulano tem privilégios. Pode surgir daí amargura de alma. E por que foi que eu falei com vocês sobre Caim, sobre Miriam e sobre Mical? Deixa eu beber uma água aqui que eu estou falando muito. Por que foi que eu falei dessas pessoas, irmãos? Porque de alguma maneira o que estava no coração delas afetou outras pessoas, machucou outras pessoas. A amargura, ela atrapalha os relacionamentos interpessoais. Uma pessoa que tem a alma amargurada, ela não consegue conviver bem com os irmãos. O tempo todo ela vai estar machucando, porque o coração dela está ferido, porque a amargura, e a boca fala do que está cheio o coração. De alguma maneira, ela vai machucar as pessoas que estão ao redor dela. Efésios, capítulo 4, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, a gente precisa se livrar da amargura. Uma pessoa que é amargurada, normalmente ela é irada. A gente precisa se livrar disso, porque senão isso vai contaminar as pessoas que convivem com a gente. É como um câncer, ele vai se alastrando por todo o corpo. Se você não corta no começo, se você não arranca
pela raiz. É isso que a palavra diz. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, de todo tipo de maldade. A igreja precisa se livrar desse tipo de coisa, irmãos. A amargura de Ana fez com que ela se levantasse e se livrasse dessa amargura. Como? Colocando aos pés do Senhor. Colocando, como? Entregando aquele sentimento negativo diante do Senhor. Essa lição para mim é preciosíssima. Eu não sei como é para você, irmãos. Não vamos negar, do mesmo jeito que não negamos a prensa, não negamos que guardamos coisas ruins no coração às vezes. E se alguém te fez mal, se alguém foi injusto, ou se você está com ranço de alguém, busca a presença do Senhor. Libere perdão. Se livre disso. Se livre desse sentimento de julgar o outro só por causa das suas verdades que você criou na sua cabeça. Vamos nos livrar, irmãos, disso. Quarta lição que nós aprendemos com Ana. Ana orou com o coração. Versículo 13 de 1 Samuel. Diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Qual é o oposto de orar com o coração? Orar com a boca. É orar com a boca para fora. Às vezes, existem pessoas que oram tão bonito, é aquela oração tão eloquente que quem está ouvindo nem entende, mas diz: nossa, que palavra bonita, eu nunca vi, glória a Deus. De tão difícil que é, irmãos, tão difícil que é. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele não vê como o homem vê. Esse tipo de oração não impressiona o Senhor. Não impressiona a Deus palavras bonitas. Não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia diz que o Senhor vê o quê? O coração. O Senhor olha a intenção do coração. Eu me lembro de uma vez a Camila Fiuza orando numa oração de obreiros. E foi uma oração tão simples, irmãos. Mas não só simples, foi uma oração tão íntima, tão real, que chegando em casa, eu e o Webster nós comentamos, mas que oração poderosa. Porque a Camila, ela não usou palavras difíceis. A Camila não disse: excelentíssimo Senhor, digníssimo, poderoso. Eu não estou dizendo que você não deve orar assim. Mas a Camila orou do jeito, parecia que a Camila estava conversando com Deus. O jeito que a Camila estava falando com Deus era algo tão real, irmãos. Chamando Deus de pai. E assim a gente via nas palavras da Camila de que Deus era de fato um pai para ela. Ela não precisou enfeitar. Aquela oração que eu vi da Camila e vejo em muitos irmãos, ela é com o coração. Oração feita com o coração é diferente quando a oração é aqui. Quando a oração é aqui, eu não posso errar a palavra, que o irmão vai pensar de mim: Senhor, o que eu vou falar agora, depois? Eu não posso fazer um silêncio, as pessoas vão achar que eu não sei o que orar. Não. A oração vem daqui. Não precisa ter palavras bonitas, precisam ter palavras sinceras. Ana estava balbuciando. Ela não precisava falar alto. Ela não precisava gritar aleluia. E eu sou a favor, eu grito, eu falo alto, eu oro alto, irmãos. Não é sobre isso. Mas ali naquele momento, Ana estava orando com as lágrimas, com o coração. E é isto que o Senhor olha. É isto que agrada o coração do Senhor. É esta oração que rasga os céus e faz o Senhor descer. Quinta lição que nós aprendemos com Ana. Ana derramou a sua alma diante do Senhor. O versículo 15, por favor. Quando o profeta foi questioná-la, falar que ela estava bêbada, embriagada. E ela diz assim, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Lembra do não negar a prensa?
Ana fala, não, eu não estou embriagada, eu estou apenas atribulada, aflita, amargurada. Eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém, eu tenho derramado o que, irmãos? Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Se a sua alma está angustiada nesta manhã, irmãos, se a sua alma está aflita, se a sua alma está inquieta pela situação que você está passando, a melhor coisa que você e eu podemos fazer é derramá-la na presença do Senhor. Tem aquele louvor, aquieta a minha alma. Remoer o problema que você está passando, ficar pensando em como você vai resolver, não vai adiantar. A gente tem que pedir para o Senhor aquietar as nossas emoções. Davi, no Salmo 142, ele diz assim: em alta voz eu clamo ao Senhor, em alta voz eu suplico ao Senhor as tuas misericórdias. O salmista diz: eu derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. O salmista, um homem de Deus, tinha angústia também, tinha aflição, ele não negou, mas ele depositou aos pés do Senhor. Irmão, irmã, o que está azedando a sua alma? O que está trazendo angústia para a sua alma? Antes que isso prejudique o seu relacionamento com a pessoa que está do seu lado, antes que isso prejudique o seu relacionamento com Deus, coloque diante do Senhor. Apresente essa inquietação para Deus. E a última lição que nós aprendemos com Ana, e nós já vamos orar, ela está lá no versículo 18. Depois que o profeta Eli abençoa a vida de Ana, ela segue o seu caminho. Diz assim, depois que ele abençoou a vida dela, disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza. O profeta Eli abençoou a vida dela. Perguntou se ela estava embriagada, ela disse que não, explicou que estava com angústia na alma. O profeta abençoou a vida dela. Vai, e o que você orou, que o Senhor te conceda. E aí aqui nós lemos, ela creu, ela acreditou. A lição que eu aprendo com Ana aqui, irmãos: nunca, absolutamente nunca, despreze as palavras de bênção que saem da boca de um homem ou de uma mulher de Deus. Não despreze o que um homem ou uma mulher fala para você, um homem de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 16 diz assim: quem dá ouvidos, vou ler nessa versão, quem vos ouve, a vós a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, todas as vezes que nós não damos ouvidos para um homem, uma mulher de Deus, nós também não estamos dando ouvidos para Jesus. Não dando ouvidos para Jesus, não estamos dando ouvidos para Deus. E o oposto também. Todas as vezes que fazemos como Ana, damos ouvido a um profeta do Senhor, a um homem, uma mulher de Deus, estamos ouvindo a voz de Jesus. Amém? Ana deu ouvidos às palavras do profeta, e a partir dali, as suas atitudes foram baseadas na fé e não nas circunstâncias. Segundo aos Coríntios capítulo 5 fala: nós andamos por fé e não pelo que vemos. Talvez o que você vê diz que não tem jeito, mas se um homem de Deus, uma mulher de Deus falou, acredito, porque é Jesus falando. É você não olhando as circunstâncias. E eu vou dar um exemplo para vocês disso, já. Primeiro tem aqui, o cenário pode ser ruim, o cenário que você está pode dizer não,
Mas se foi liberada uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, é sobre isso que a gente vai se apegar. É nisso que a gente vai viver. É para isso que eu vou olhar. É para a promessa. É para a palavra. Foi isso que Ana fez. Ela não gerava filhos, ela era atordoada, ela era provocada por Penina. Mas um homem de Deus disse: vai para casa. A sua oração foi ouvida. O que você pediu vai acontecer. Aquilo despertou fé no coração de Ana. O marido havia falado para ela: por que você está chorando? Porque você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Eu não sou suficiente? Não, não é. O profeta liberou a palavra para Ana e ali ela creu. Essa semana eu estava aqui na igreja com a minha discipuladora. E ela fez todo o discipulado, conduziu tudo como o Senhor direcionou. E no momento em que ela orou por mim, eu não tinha dito sobre a prensa que eu estava passando, eu não tinha dito sobre a angústia que estava no meu coração, eu não havia dito para ela sobre pensamentos de desistência, eu não havia dito para ela sobre tristeza. Eu não abri, segui o discipulado. Quando ela impôs as mãos, quando ela orou por mim, foi exatamente isso que ela orou. Naquele momento que ela estava declarando aquelas palavras de vida, de alegria, eu fui tomada, irmãos, por uma unção de alegria, um espírito de alegria que vocês não têm noção. Eu não sei se ela reparou, mas enquanto ela orava, as minhas lágrimas foram substituídas por um sorriso no meu rosto. A minha situação estava ruim, mas o sorriso estava no meu rosto, porque o sorriso estava dentro de mim, no meu espírito. E detalhe, irmãos, ela me direcionou, ela falou: vai para tua casa, faz isso, isso e isso. Eu saí com o coração alegre daqui. Quando eu cheguei na minha casa, o Senhor me deu conta de que tudo que eu estava passando, de que tudo que eu estava sentindo, essa tristeza, essa angústia, esse desejo de desistir, meu filho de 11 anos estava passando pelo mesmo. Eu não havia me dado conta de que ele também estava passando pela prensa. Mas diante desta oração que a minha discipuladora fez aqui, a minha casa foi alcançada. Eu cheguei, irmãos, para a honra e glória do Senhor. O Miguel estava transformado, o Miguel estava alegre, o Miguel já não dizia de desistir das coisas, das atividades dele. É o poder da oração. Mas o que eu precisei fazer a minha parte, como o Edson disse, crer. Pode ser o maior profeta te entregando uma palavra, pode ser a palavra mais rema da sua vida. Se você não acreditar, não vai acontecer. Eu não desprezei as palavras daquela mulher de Deus, eu acolhi no coração. Muitas vezes a palavra vai vir para nós de uma maneira dura. Muitas vezes a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai ser como um confronto. Ah, isso eu não quero. Não, eu não sou assim. Não, isso não é para mim. Não vai mudar. Não vai sair da prensa. Mas quando você reconhece aquele homem, aquela mulher como uma figura de autoridade, como um representante de Jesus, você acolhe no coração. Você pega aquilo como uma verdade. E aquilo acontece, irmãos. Vocês devem ter visto nas redes sociais, na TV, uma mulher que foi pega de refém, uma senhora, e ela tinha acabado de se batizar de manhã na igreja, e à tarde uma outra senhora ameaçou ela com a faca, e a mulher super tranquila. Aquilo me surpreendeu, a mulher gritando, e a senhora assim. Aí fizeram uma entrevista com ela, falando assim: mas como? Como que você consegue manter a calma com a faca no teu pescoço? Como que você consegue manter a calma, sabendo que uma pessoa pode te matar? E as palavras da mulher foram as seguintes, irmãos: enquanto a mulher que estava atrás de mim esbravejava, gritava no meu ouvido, eu apenas orava. Irmãos, a oração traz paz, a oração traz quietude.
A oração traz a shalom de Deus em meio a um cenário turbulento, em meio a muitas vozes, em meio a situação em que parece que você vai morrer. A oração traz controle, domínio em meio ao caos. O segredo daquela mulher não era a forma física. O segredo daquela mulher não era nada senão oração, confiança em Deus. Eu vejo assim, ela tinha acabado de se batizar. Se eu morrer, tô salva. Eu vou morar com o Senhor. Tá tudo bem. Essa tranquilidade, quando as pessoas se desesperam, quem tem uma vida de oração entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. A prensa faz parte. E eu concluo dizendo a vocês, não, e para mim também, não retribuam a ofensa. Você foi chamado para perdoar. Você foi chamado para amar. Eu concluo dizendo, para de se lamentar, para de se vitimizar, para de ficar deitado esperando a ajuda dos outros. Levanta e faz o que precisa ser feito. Levanta e faz o que o Senhor te chamou para fazer. Levanta e guerreia em oração. A situação está ruim. Seja como Débora. Interceda pelo teu povo, interceda pela tua casa, mas não se prostre diante da situação, não se prostre diante do problema. Eu concluo dizendo que a amargura precisa te levar aos pés de Jesus, antes que você fira outras pessoas, antes que você machuque outras pessoas. Rasgue, mas rasgue mesmo o seu coração para Deus. Eu não estou dizendo abra pouco, eu estou dizendo rasgue o seu coração para Deus. Ore com a alma despida. E o que é uma alma despida, irmãos? É você deixar Deus saber tudo que Ele já sabe. Ele te criou. Ele sabe o que está no seu coração. Mas alma despida é, Senhor, eu estou aqui, eu sou assim. Como assim, Paula? O que é uma alma despida? Projeta o último texto, Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. 2. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, na minha boca. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. 23 e 24, para a gente encerrar. Eu quero que vocês leiam no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Deus te conhece. Não te conhece pouco. Ele te conhece nos mínimos detalhes. Ele sabe absolutamente tudo sobre você. Abra o seu coração nesta manhã. Por causa do sangue de Jesus. O Edson intercedeu aqui, falou para nós. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Se você não rompeu, você vai romper em fé e entrar com ousadia na presença do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé.
E nós vamos orar, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Vocês acham que foi fácil para Jacó, quando ele estava lutando com o anjo no Val de Jaboque, expor quem ele era? Vocês acham que foi fácil para Jacó dizer para o Senhor: eu sou um mentiroso? Não foi. Vocês acham que foi fácil para a mulher samaritana dizer para Jesus: eu não tenho marido, quando ele disse: vá chamar o teu marido? Reconhecer que vivia no pecado? Não foi. Vocês acham que foi fácil para Davi, quando foi confrontado por Natã, quando ele tinha pecado, ele reconhecer, se arrepender e dizer: sim, eu pequei contra Deus? Não foi fácil. Não é fácil expor para Deus quem nós somos, irmãos, mas eles fizeram. Com certeza não foi fácil para nenhum deles. Só que abrir o coração, rasgar a alma diante do Todo-Poderoso, não é diante de homens. Rasgar a alma diante daquele que te criou, que te sonda, que te conhece, que sabe o que está no seu coração, fez com que eles fossem transformados e vai fazer com que a gente seja também transformado nesta manhã. Expor o que está no teu coração vai fazer com que o Senhor mude. Expor quem você é, expor os seus desvios de caráter, vai fazer com que você seja transformado. Jacó saiu daquele lugar chamando Israel, transformado. A mulher samaritana recebeu revelação de que Jesus era o Messias e recebeu salvação. Davi foi perdoado pelos seus pecados. Teve Salomão e foi citado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Todos foram beneficiados por abrir o seu coração. Todos foram beneficiados por rasgar a sua alma. Agora esconder, agora negar, vai te fazer ficar bem por um tempo diante de homens. Casa vazia, casa vazia precisa ser preenchida pelo Espírito, precisa ser mudada. Eles eram perfeitos? Não eram. Mas eles abriram o coração para Jesus. Eles rasgaram as suas almas diante do Senhor. Eles disseram: eu minto, eu sinto inveja, eu não tenho marido, eu vivo uma vida de pecado, eu pequei, Senhor. Rasga o seu coração, coloque a sua alma diante do Senhor. Ele já sabe, não tem o que esconder do Senhor. Ore ao Senhor, não fique pensando quem está do seu lado. Feche os seus olhos, se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor, a um convite do Senhor. Almas rasgadas, Ele não gosta de palavras bonitas. O que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Ah, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, declaramos corações rendidos. Sim, reconhecemos, Pai, que somos imperfeitos. Admitimos, Senhor, que somos imperfeitos, que temos falhas, Jesus. Cura, Senhor, o nosso coração. Muda, Senhor, o nosso caráter, Pai, nesta manhã, Jesus. Oh Deus, nós te amamos, Senhor, e não te amamos apenas de palavras, Jesus. Muda aqui tudo que é em nós. A tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, Jesus, por favor, Senhor. Que tenhamos a coragem que Jacó teve naquele lugar, de expor as suas falhas, de expor o seu caráter. Oh Jesus, mas nós queremos ser transformados nesta manhã. Nós rasgamos a nossa alma, Jesus. Oh Senhor, nos transforma, Jesus. Tira de nós,
nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Por favor, Jesus. Limpa, restaura, purifica a tua igreja, Senhor. Por favor, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor, Jesus. Toda mágoa, Senhor, todo ressentimento, nós colocamos diante dos teus pés, Pai. Jesus, 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 nós te amamos, Senhor. Nós te queremos, Jesus. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nos ensina a perdoar mais, Pai. Toda afronta, toda injúria que nós sofremos, nós entregamos ao Senhor, Jesus. Colocamos em tuas mãos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus.